Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Chegando ao final do mês, dia 30 de agosto, nós estamos entregando a leitura de Hebreus, a meditação, e eu quero me servir até o último momento para falar desse livro tão especial da Bíblia. Que coisa maravilhosa, a celebração da leitura da Bíblia, o devocional, o aprendizado, o ouvir o Espírito Santo, que coisa extraordinária. É um convite divino e uma ordem divina. Examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas de Jesus, que de mim testificam. Então, examinar não é apenas ler, a leitura é um ato inicial. E eu quero então celebrar com você Hebreus 12, o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Considerai. A consideração, o ter em conta, o levar em conta, o considerar, é algo que está presente na vida, nos relacionamentos das pessoas, nos nossos relacionamentos, quer de um amigo, de um irmão na casa de Deus, que também é um amigo, alguém na família, que também é um amigo. A consideração está presente nos nossos relacionamentos, mas também o contrário, o oposto está presente, a desconsideração, o desconsiderar, o não levar em conta, não é? Tantas boas amizades, tantos bons relacionamentos, inclusive com a própria igreja, já foram marcados e já foram marcas da vida de muitas pessoas. Até o dia em que nem tudo está como a pessoa prefere, nem tudo está como a pessoa gosta, não é? E me vem à mente enquanto falo e eu vou me expor à sua crítica. Interessante, existe uma coisa arraigada, enraizada na mente das pessoas que usualmente praticam isso, que mesmo diante de adversidades a pessoa não tem dificuldade de mudar. Quem torce para um time de futebol, o time pode estar lá na miséria, parece que é uma coisa enraizada na pessoa. Isso é tão enraizado que a pessoa vem para cultuar, diz que vem para cultuar o Senhor, ou com a alegria da vitória ou com a tristeza da derrota, e diz que veio cultuar o Senhor, mas o coração dele está satisfeito porque o time venceu, ou está insatisfeito porque o time perdeu. Então a consideração, o time de futebol é uma coisa tão expressiva, e a maioria das pessoas que tem um time, que torcem, agem dessa maneira. Você pode até, se é o seu caso, não admitir, mas não é a questão aqui de admitir ou deixar de admitir. E interessante que em relação ao Senhor Jesus, que os crentes, os cristãos dizem que é a coisa mais importante da sua vida, que é o primeiro amor, parece que isso é relevado a coisa abstrata, inexistente, uma lenda do amor recíproco, do conviver, do pagar o preço, do sofrer a afronta. Enfim, é uma coisa tão estranha. Você pensa da mesma forma que eu? Amizades, relacionamentos, companheirismo que houveram durante muito tempo, de uma hora para outra, parece que aquilo não serviu de nada, não adiantou de nada, porque as pessoas simplesmente desconsideram. Há pessoas que são descartáveis a outras. Enquanto está me servindo, beleza, fica aqui pertinho. Não está me servindo? Tchau, vamos banir. Enfim, mas diante dessa questão, ou desse assunto, dessa expressão, consideração, volto com você aonde li, e o texto está falando de Jesus que suportou a cruz, desprezou a afronta, e por conta disso, por conta de sua obediência ao propósito que ele veio cumprir, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Não está dizendo que alguém o colocou assentado, ele se assentou porque o lugar era dele. E a Bíblia diz para a gente considerar
esse Senhor Jesus, que sofreu tais contradições, porque o que ele sofreu é uma contradição a quem ele é, a quem ele sempre foi. Então ele se deu a essa contradição, a esse opróbrio, a essa vergonha, a esse vitupério, por causa dos pecadores. E a Bíblia está dizendo: considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, ou seja, as próprias pessoas erradas, pecadores, fizeram isso com ele. O fato do escárnio, da blasfêmia, do aprisionamento, dos açoites, do julgamento impróprio. Falando em julgamento impróprio, hein? Então, vamos passar por cima do que está acontecendo hoje. Ele sofreu tudo isso dos pecadores contra si mesmo. Então a Bíblia está dizendo: considerem isso. E o propósito é para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E aí a gente volta ao princípio do propósito do escrever essa carta aos Hebreus. A quem o escritor está escrevendo? Está escrevendo a um povo que está sofrendo, que está sendo perseguido por conta do nome de Cristo. Então o escritor lembra a essas pessoas: considerem a Jesus Cristo, que sofreu tais contradições dos pecadores, para que vocês não enfraqueçam, desfalecerem em vossos ânimos. Então existe aqui algumas coisas que a gente poderia conversar e o tempo não permite, mas vamos só pontuar 2 ou 3. Não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Está como objeto para espiar, história para espiar, o evento do sofrimento de Cristo. Poderia-se dizer: ele, sendo quem é, sofreu o que sofreu dos pecadores, pelos próprios pecadores. Então considerem isso. Se ele, sendo o que é, sofreu, por que vocês vão se omitir a esse sofrimento? Esse é o primeiro ponto, não em ordem de importância. O segundo não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A gente poderia olhar para o resultado de tudo aquilo que Cristo fez e sofreu e padeceu. Qual foi o resultado? As nossas obras têm uma recompensa, ou positivas ou negativas, no sentido de resultados positivos daquilo que a gente fez de correto e negativos daquilo que a gente fez de incorreto. E quando a gente olha essa expressão, que tem tanto assunto envolvido nisso aqui, que só em abrir debulha um monte deles, a gente recorda de Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nome esse que as criaturas do céu, da terra e embaixo da terra se dobram, e a língua de cada um confessa que ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quando você lê Filipenses 2, você vai ver que ele subsistiu em forma de Deus, subsistindo em forma de servo, em forma de homem. A Bíblia declara o que Cristo fez. Então, como resultado daquilo que ele se deu a fazer e cumpriu, ele teve a recompensa de tudo isso. E a Bíblia inclusive diz: ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito, porque a recompensa de Cristo, ou para Cristo, é sim a sua glorificação, certo. Receber um nome que está sobre todo nome, sim, mas é a motivação pela qual ele fez o que fez. Então, qual é a recompensa que ele tem por tudo que ele fez? A minha vida e a sua, rendida diante dele, em submissão. Então, quando a Bíblia diz: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ela está dizendo:
Se submetam ao Senhor Jesus, se dobrem diante da sua autoridade. Vai ter sofrimento na vida, padecimento sim, mas por um pouco de tempo. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, que são temporais, mas para as que se não veem, que são eternas. A Bíblia diz que não deveríamos comparar o parâmetro das nossas aflições com a glória em que em nós há de ser revelada. É isso. Então, quando eu não desfaleço no meu ânimo, porque considero o que Cristo fez, eu me reafirmo, eu me reposiciono, eu me mantenho firme e íntegro ao propósito dele para com a minha vida. Eu preciso disso, você precisa disso. Jesus não precisa disso, porque eu e você que precisamos dele e dependemos dele. Então, se nós queremos esse resultado da obra dele na nossa vida, vamos cumprir, não vamos enfraquecer e não vamos desfalecer em nossos ânimos. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.